Começa então mais um Cai na Roda. Nessa edição, nós conversamos com a cientista política Mara Telles. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ativista e ex-BBB. Mara, eu falei Maria, né, acho, Mara Telles. Mara, muito obrigada por aceitar o nosso convite do Cai na Roda da TV GGN. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal. Mara, eu vou começar então com as perguntas. Você participou do BBB 18, né? Porque, em suas próprias palavras, você precisava ganhar 1,5 milhão porque estava com muita dívida, né? E aí, de repente, você entrou para esse time de títulos de ex-BBBs, né? E passou a ser, na verdade, o seu novo título, como as pessoas se referiam a você. Eu gostaria de recuperar um pouco o seu primeiro título, né? A sua atuação profissional. Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho, a sua pesquisa, a sua atuação. Bom, gente, eu me formei em História, na verdade, a minha história é muito longa, e depois que eu me formei em História, eu fiz mestrado no FMG, fiz doutorado na USP, em São Paulo, e depois eu fiz várias missões, né, como professora visitante no Chile, na Universidade de Salamanca, na Espanha, depois eu voltei de novo para fazer um outro processo de pós-doc, e desde então, né, desde a minha graduação, eu sempre me interessei por temas da política, muito embora eu fizesse História. E, nesse sentido, eu acredito que a ciência política ela está muito pouco resguardada pela história. Ela começou a usar modelos muito institucionais, né? E eu fui para a ciência política tentando fazer um pouco esse nexo entre história, política e tentando inserir os atores políticos numa estrutura maior, né? Que é a macroestrutural, onde também a história pode condicionar alguns resultados finais da própria política, o que falta hoje, né? Na militância, nos ativistas e muito também nos analistas políticos, que às vezes fazem análises que apenas explicam a conjuntura sem verificar os acúmulos históricos que podem mudar determinadas conjunturas. Então, assim, eu ainda tenho uma veia muito grande de historiadora, muito embora eu não me considere mais uma historiadora, e me tornei cientista política. Em relação ao que você falou de eu ser ex-BBB, a gente é ex-tudo, é ex-mulher, eu posso deixar de ser cientista política e passar a ser atriz, então eu serei uma ex-cientista política. A única coisa que você nunca deixa de ser ex é mãe. Você nunca é ex-mãe, você permanece mãe. Então você tem ex-marido, você é ex-BBB, você é ex-historiadora, você é ex-estudante, e todo esse passado, né, de ex compõe o seu presente. Então, eu não me importo de ser ex-BBB, eu acho que é um orgulho. Inclusive, ontem, o ex-presidente Lula, né, fez uma live do Triangulando com a Thelminha, que é ex-BBB, e com o Gil do Vigor, que repete que o Brasil está lascado. E eu achei muito legal essa perspectiva do ex-presidente Lula fazer uma live com esses atores que até então foram muito discriminados. Ser BBB, participar do BBB, é algo que produziu muitas críticas à minha pessoa, inclusive críticas das pessoas da esquerda que consideravam que eu estava participando de um programa muito popular e que não caberia a uma professora fazer parte de um programa, sobretudo porque tal programa era na Rede Globo. Então hoje eu falo, quer dizer que agora o Lula pode fazer programa com ex-BBBs, agora estão percebendo que esse programa fala para milhares de pessoas e que inclusive discute racismo, discute homofobia, discute preconceitos. Quando eu fui para lá, além de querer pagar minhas dívidas, que só se acumulam, né, que o Brasil está só piorando, para beira abaixo, eu também tinha muita vontade, em função de uma certa militância da minha filha, de usar esse recurso para fazer uma certa ONG, um trabalho de contra a violência das mulheres. Então tinha um sentido político, tinha um sentido para a ciência política se aproximar mais da sociedade e tinha um sentido financeiro. Posso? Claro, Mara, claro. Você falou um pouquinho aí sobre o preconceito que você sofreu por ser ex-BBB até dentro da esquerda. Como que você vê ou explica esse de fato preconceito que a esquerda tem com programas de TV que
mesmo que não seja da Rede Globo, mas programas, perdão, populares, que a massa gosta, como se a gente não tivesse, a gente não, né? Como se essa esquerda intelectualizada tivesse num pedestal e não pudesse compartilhar ou se interessar por esse tipo de programa, ou mesmo relegasse a um segundo plano essas discussões que você mesma comentou que o BBB está fazendo nos últimos anos, sobre minorias, direito das mulheres, etc. Eu vou responder do ponto de vista técnico. Existe um grupo na Universidade Federal do Paraná, que é coordenado pelo professor, doutor, inclusive, Nelson Rosário, e pela Tatiana, que estudam especificamente os programas de TV, as novelas, etc. Então, eles fizeram uma pesquisa, fizeram entrevistas comigo, e mais do que isso, eles fizeram mineração de dados na internet, nas mídias sociais, especialmente no Facebook, para verificar o impacto da minha participação de uma cientista política dentro do BBB. Então, essa mineração de dados mostrou dois universos muito diferentes. O primeiro universo, que era mais formado por estudantes de comunicação, pelas pessoas mais jovens, que acharam muito interessante o fato de uma professora mulher, de uma universidade bastante bem avaliada como a UFMG, participar de um programa tido como um programa mais popular, mais de massas, e sim, é importante dizer que foi na Rede Globo de televisão, porque naquele momento havia, com certa razão, uma crítica muito grande dos setores da esquerda pelo fato da Rede Globo ter produzido uma narrativa favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma, muito embora nós não tivéssemos nenhum crime de responsabilização da presidente. Então, isso gerou, sim, uma série de conflitos com o papel da Globo naquele momento do golpe / impeachment. Por outro lado, esse grupo de pesquisas da Universidade Federal do Paraná descobriu que havia um outro grupo, outra bolha, que era uma bolha formada por cientistas políticos, né? Inclusive alguns mais velhos, que fizeram uma série de críticas à minha participação. E eles, a partir de um determinado referencial teórico, avaliar essas críticas. Essas críticas sempre viam no sentido de fazer uma separação entre aquilo que era erudito e aquilo que era popular. E o popular sempre alguma coisa que era a cultura do lixo, que era a cultura ruim, e que, portanto, o povo teria que um dia desenvolver e caminhar em relação a essa cultura não apenas universitária, como a essa cultura, digamos, mais erudita. Então, percebe-se, ou eles perceberam nesse paper, está disponível na ANPOX, foi apresentada na Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, foi apresentada nos vários eventos da Compós, que reúne aí grupos de trabalhos que discutem a comunicação, que existe uma percepção por parte da comunidade de politólogos, de uma parte da comunidade de politólogos, de separação desse universo erudito e popular, o que resulta numa avaliação bastante elitista do povo. É como se o povo tivesse que chegar a um determinado grau de desenvolvimento intelectual, e isso é comum até em algumas teorias do comportamento político que argumentam que existiria um eleitor mais sofisticado, né? E que teria capacidade de abstrair, e que a outra parte do eleitor seria tosca, seria rude. Essa mesma percepção derivada de algumas abordagens teóricas do comportamento político são também deslocadas, né, para análise do que é cultura, né, de uma cultura cujo fim seria atingir a leitura de obras também sofisticadas. Então, sim, existe um preconceito muito grande em relação à minha participação, preconceito que eu sabia que iria existir, mas eu não sou uma mulher que tem medo dos preconceitos. Se eu tivesse medo dos preconceitos, eu não teria saído de casa para estudar história, eu não teria tido uma filha na idade que eu tive, eu não teria viajado sozinha, eu não teria feito várias coisas que não são papéis femininos. Então eu sabia que isso ia acontecer, contava que isso fosse acontecer. Isso mais do que me expõe aqueles críticos e demonstram o tanto que alguns desses críticos estão deslocados das novas formas de comunicação, tanto que esses críticos não conseguiam, naquele momento, entender ainda
que o papel da mídia não é apenas de ser um papel de manipulação. Essas teorias são da década dos anos 30, do século XX, que a mídia apenas manipula como se sujeitos fossem assujeitados e não tivessem capacidade de processar as informações. Então, eu acho que esses críticos foram bastante expostos. E hoje, quando a gente vê o presidente Lula entendendo essa linguagem, né, do alto dos seus quase 80 anos, eu me orgulho muito de ter sido uma das primeiras pessoas a ter participado, a ter topado esse desafio, que é participar de um programa de entretenimento, onde eu poderia levar, dizer assim, os cientistas políticos, eles podem dialogar, as mulheres com corpos diferentes, idades diferentes, fora do padrão, podem participar desse tipo de programa e podem, ao final, gritar fora Temer, sendo que esse fora Temer meu ficou no top trender do mundo, em segundo lugar, depois do Trump. Eu queria até colocar isso no meu currículo Lattes. Né? Eu consegui falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo e conseguir colocar um corpo mais maduro, uma pessoa diferenciada. O Big Brother era muito padrão. E eu acho que é bom que os grupos de esquerda tenham percebido que as formas de comunicação, elas hoje são muito mais amplas e que nós temos que participar das redes, dos twitters, dos Instagrams e falarmos com esse público mais jovem que assiste esses programas e que transforma esses programas em debates também políticos. Mara, obrigada pela sua presença aqui no Cai na Roda. Eu gostaria de saber, acho que para arrematar essa questão da sua participação no Big Brother, como isso afetou a sua carreira acadêmica? Justamente por conta da sua participação no BBB, a gente pode, em relação a outros BBBs que vieram também da academia, que acabaram ingressando para a carreira política, que acabaram tendo um espaço maior na mídia, como comentaristas de rádio, por exemplo. De que forma o BBB afetou a sua carreira acadêmica dentro da Federal de Minas? Olha, eu posso dizer que eu participei do BBB em janeiro de 2018. Desde então, eu já fiz papers que foram aprovados, inclusive em revistas internacionais. Eu já participei de inúmeras mesas, coordenando mesas na Associação Brasileira de Ciência Política. Eu participei e continuo participando como coordenadora de diversas associações internacionais. Eu produzi um livro que saiu em 2020, produzi outro livro que está saindo esse ano. Então, do ponto de vista da minha produção, eu não me abalei nem um pouco pelas críticas, né? Porque eu acho que é plural que as pessoas critiquem, que as pessoas discordem. Eu não acho razoável que as pessoas entrem com um processo na auditoria da UFMG, tentando verificar, por razões morais, a minha participação no programa, né? E isso eu sofri constrangimento, inclusive com processos administrativos de pessoas questionando a minha participação, como se isso pudesse ter sido algo contrário à minha dedicação exclusiva, porque professores de dedicação exclusiva, eles não podem ter outro trabalho. Só que o BBB não é um trabalho. O BBB foi uma ação isolada na minha vida, durante um período que eu estava de férias, onde a Globo, onde você assina um contrato de uso da sua imagem, assim como você assina com uma editora. Mas isso, evidentemente, esses processos administrativos, eles têm um fundo político. É a irritação que alguns membros da universidade, não todos, né, como eu disse, que alguns membros da universidade tiveram em relação à minha participação. Então, assim, foi muito desagradável ter sido expostas em processos administrativos, muito ruim, né? Mas eu sabia, né, que isso poderia acontecer. Não esperava que viessem de setores da esquerda esse tipo de críticas, muito mais do que setores da direita. Veja que incrível, né? A esquerda que se diz tão democrática, que apoia as minorias, que apoia a participação das mulheres, que quer dar visibilidade às mulheres,
ela foi a primeira a torcer o nariz, inclusive processualmente. Mas isso faz parte desse período de transição, né, que a gente está vivendo, de deslocamento dos atores ainda um pouco perdidos com qual que seria o processo de acolhimento, né? A esquerda, ela aprendeu muito a usar as armas de vamos lacrar, vamos cancelar. Então eu acho que o cancelamento é um livramento, sabe? Agora, quanto à minha carreira profissional, ao contrário do que imaginavam os críticos, ela foi muito bem obrigada. Eu era, na época, diretora da Regional Sudeste, eu continuei a orientar pessoas, eu continuei como diretora da Regional Sudeste, eu continuei publicando, enfim. Então, eu acho que a minha própria posição de ter assumido aquele papel constrangeu os críticos. Eu nunca recebi uma crítica por telefone. Pelo contrário, né? Eu assumi que sim, que eu fui pro BBB e que eu gostei. Inclusive, todos os dias eu peço ao Boninho, por favor, me traga de novo para o BBB. Quero ficar rica, famosa e fazer que nem a Thaminha, uma entrevista com Lula. Se ele quiser falar com uma ex-BBB, estou aqui à disposição. Ô Mara, você falou bastante dessa questão que é muito interessante, né? Desse complexo, desse conflito entre o erudito popular, né? E como a importância de cientistas políticos ocuparem estes espaços, né? E aí, também falando sobre o BBB, aí, sobre a sua participação no BBB, pelo que eu pesquisei, você deu aulas lá, né? Você deu aula sobre genocídio negro, você falou sobre a representatividade das mulheres na política, e também parece que você falou sobre como Jair Bolsonaro ele já representava uma ameaça à democracia, pelo que eu pesquisei. E aí eu queria entender como você já fazia essa análise antes de ele se candidatar à presidência da República. Você pegou uma questão super interessante, Cíntia. Eu estudo desde 2015, eu ainda não publiquei, falha minha, porque eu sou muito perfeccionista com as minhas publicações. Eu queria muito entender esse fenômeno que eu já percebia de emergência de uma nova direita. Por que eu percebia? Justamente porque o nosso grupo de opinião pública da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um grupo nacional com intervenção internacional, desde 2015 nós fazíamos pesquisas, surveys, né, que são pesquisas de opinião, com metodologias, digamos, científicas, com amostra, nas manifestações da direita. Nós fizemos isso antes de qualquer pesquisador, antes da Folha de São Paulo fazer, que era ir para os eventos, né, para aqueles protestos pró-impeachment contra a presidente Dilma e fazer entrevistas, não só survey, que são métodos quantitativos, quanto também etnografia, né? Participávamos daquelas manifestações, fazíamos entrevistas, temos horas, mais de 20 horas de gravações realizadas, fotografávamos. E então a gente percebia que aqueles protestos eles não eram algo conjuntural, que já havia no âmbito dos grupos oriundos dos eleitores de Aécio uma enorme insatisfação com o PSDB, uma enorme insatisfação com o fato do Aécio não ter radicalizado ainda mais o seu discurso para a direita. E era bem visível essa ocorrência dentro desses movimentos. Inclusive, no momento em que a gente fez essas pesquisas, o presidente Bolsonaro obteve 20% de votos, o que era, do meu ponto de vista, ainda em 2015, algo muito interessante. Então, quando a gente seguia aqueles movimentos e fazia essas entrevistas, a gente percebia que essa polarização eleitoral entre PT e PSDB, ela já tinha acabado. E que as próximas eleições poderiam ser disputadas em torno de um grupo de extrema-direita que estava surgindo já nesses questionários, nessas entrevistas, e que algum candidato poderia vir a expressar
esse sentimento antipolítica e antissistema. Então, no Big Brother Brasil, quando eu conversava com as pessoas de madrugada, eu estava ali conversando quase como alguém que tentava apresentar a hipótese de vitória dessa força, que seria essa nova direita, essa nova extrema-direita. E por que os outros analistas talvez não percebessem? Porque o nosso grupo de pesquisa estava totalmente envolvido com essa emergência da extrema-direita, porque justamente quando eu fiz meu pós-doutorado, eu fiz na Europa, eu já observava pelas leituras, pelos movimentos que existiam ali, o surgimento dessa extrema-direita. E aquilo que surge na Europa tende, né, a se espalhar pela América Latina. Veja que em 2016 o Trump ganhou as eleições, e isso poderia vir a ter um impacto no Brasil, porque nós somos um pouco espelho também daquilo que acontece nos Estados Unidos. E a partir do momento em que o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, ele legitimaria, com essa vitória eleitoral, né, algum grupo também de extrema-direita. Então eu nunca tive dúvida, eu escrevi um artigo em 2015, em uma revista da USP, dizendo da possibilidade do surgimento de um outsider, essa é a minha conclusão, que esses outsiders poderia ter o apoio das mídias sociais, poderia crescer dentro das mídias sociais, uma vez que essas mídias sociais eram colonizadas por grupos da direita. Só que os grupos de esquerda estavam ainda mirando muito o impacto da TV e não estavam percebendo essa relevância que as mídias sociais estavam criando no país, né, e a influência delas sobre os setores de classe média. Então, é interessante, se você lembrar dessa aula, que o portal da UOL até colocou uma frase minha. Qual frase? Eu prefiro morrer do que ser governada por Bolsonaro. Um dia desse até me mandaram essa frase que ficou no portal da UOL. Então não é uma grande intuição, não é uma genialidade minha. É o fato do nosso grupo estar estudando esse tema e ter percebido antes dos outros que estavam estudando outros temas, que a polarização seria uma polarização, que é aquilo que eu brincava nas redes sociais, né? Que a gente estava voltando para a era dos extremos e que naquele momento não havia um espaço para o centro da política, e que, portanto, o PSDB, né, ele poderia perder espaços, porque o próprio eleitorado do PSDB migrou para as hostes, né, do bolsonarismo, em função da não aceitação por parte de segmentos eleitorais do PSDB de uma ideia, qualquer ideia que a gente conseguiu observar nessas manifestações. A ideia da igualdade. Nós fizemos vários modelos econométricos, estatísticos, porque os questionários eram muito grandes, e nós observamos ali nesses modelos que o que coesionava aqueles grupos de manifestantes não era a ideia da corrupção. Na verdade, a corrupção era só uma justificativa racional para o movimento que se declarava pró-impeachment por não aceitar as políticas redistributivas dos governos Lula e Dilma, ou, em síntese, por não estarem satisfeitos com políticas de maior igualdade social. Então, por isso que eu já tinha essa perspectiva baseada na ciência e não na intuição. Ô, Mara, ainda pegando o gancho dessa pergunta da Patrícia, porque a sua participação no BBB se deu em janeiro de 2020 e você comentou sobre essa aula que você deu. Em maio, perdão, de janeiro de 2018. Isso. Em maio de 2018, ainda 5 meses antes da eleição, você publicou um artigo na revista Cult, que era uma edição especial, era uma espécie de dossiê sobre as novas direitas. E tem várias autoras falando sobre vários aspectos da ascensão dessa nova direita no Brasil e no mundo. Isso. Inclusive, eu fiquei até surpresa, porque eu só vim a ler esse dossiê agora, né? E é de maio de 2018, e a abertura dele foi escrito pela Esther Solano, que já esteve aqui,
E a Esther também aponta como se a vitória do Bolsonaro fosse uma coisa assim, que ninguém estava enxergando. Todo mundo subestimou o potencial dele. Vocês estão apontando em todos os artigos, está muito patente que estava na nossa cara e a gente não viu. Eu tenho duas perguntas para você. Uma primeira mais técnica, baseada no seu artigo, que é a respeito da direita alternativa, né, nos Estados Unidos, na alt-right. Se eu estiver falando errado, alguém me corrija, pelo amor de Deus. Eu quero entender se dá para chamar o bolsonarismo, o grupo do Bolsonaro em si, se eles seriam essa alt-right, alt de alternativa, né? Essa alt-right aqui no Brasil, se eles seriam isso. E a segunda questão para você é se você vê que a próxima eleição, a de 2022, vai nos devolver aquela polarização que tinha entre PT e PSDB, mas não com o PSDB, talvez com outro candidato, tirando o Bolsonaro, considerando que é uma eleição é uma eleição em que ele vai ter que apresentar resultados, né? Porque não é a primeira eleição dele, vai ser uma eleição já como presidente eleito, então ele vai disputar a reeleição, ele tem que apresentar resultados, e talvez a população esteja mais afeita a discutir a economia, por exemplo, que está um desastre, com PIB estagnado, enfim, crise energética vista, todos esses fatores, e menos a agenda de costume. Então, talvez tenha um espaço ali para o Bolsonaro minguar mais do que ele já está minguando. Então, e tem também a questão do combate à pandemia. Querendo ou não, a pandemia de Covid-19 também pode ter um efeito no eleitorado, porque são quase 600 mil pessoas que morreram num país que é considerado referência global para vacinação. Olha, em primeiro lugar, esse artigo que eu fiz para a CUT em 2018, eu havia feito um em 2015, até muito mais denso, né, que foi para uma revista, já apontando que seria esse outsider, né? Em segundo lugar, eu coordenei uma dissertação de mestrado em 2020, 2019, da Luísa Galvão, uma excelente aluna, e a dissertação dela de mestrado foi indicada pelo Departamento de Ciência Política a concorrer a um prêmio em outras associações, porque foi considerada a melhor dissertação defendida no programa de pós-graduação de Ciência Política da UFMG. E o título da dissertação é Alt-Right, tentando explicar esse fenômeno do bolsonarismo não como apenas algo do bolsonarismo, não como apenas a expressão de um candidato que por acidente apareceu no Brasil, mas comparando com algumas premissas, né, da alt-right. A Luísa Galvão foi no país uma das primeiras pessoas que pegou essa bibliografia dessa direita alternativa norte-americana, que ainda não chegou no Brasil, traduziu e fez uma dissertação muito interessante, colocando as premissas da direita alternativa norte-americana, que é diferente do neoconservadorismo que apareceu depois do 11 de setembro, né? Eles são contra, inclusive, os neocons, porque eles não são apenas conservadores, eles são de ultradireita, e eles têm algumas características, e a principal característica do alt-right é o nacionalismo, supremacia branca, né? Coisa que o Bolsonaro trabalhou de alguma maneira aqui. Mas mais do que isso, ela trabalhou com essas premissas e comparou tudo isso às campanhas que foram realizadas pelo presidente Bolsonaro, tanto no Twitter quanto no Facebook. E ela observou 5 categorias discursivas, tanto a partir de análises qualitativas quanto quantitativas, demonstrando a semelhança de categorias analíticas entre a direita alternativa e o discurso bolsonarista, inclusive no estilo de campanha, no estilo de palavras. O Bolsonaro não era apenas um antipetista. Toda a narrativa, né, como está de moda agora chamar os discursos, era anti-esquerda, de valorização dos militares, e há algo muito importante, que não está nas redes sociais, mas não está nas redes sociais, desculpa, da campanha, mas que está bem presente nas redes sociais da direita alternativa brasileira, que é a questão daquilo que se chama da supremacia do masculino. Isso é uma das questões mais importantes para mim. Obviamente, a direita alternativa não é o nazismo,
de modo algum. Não se pode comparar. Mas também, nos discursos autoritários ou totalitários, aparece sempre esta masculinidade, a virilidade. E isso aparece na direita alternativa como uma marca da direita alternativa norte-americana e como uma marca também do movimento bolsonarista, o que explica todo esse ataque àquilo que é falsamente chamado de ideologia de gênero. A direita alternativa, ela é seguida mais por homens, ela encontra muito eco entre os homens, sejam homens mais maduros ou sejam homens mais velhos, porque é um elemento que compõe a direita alternativa, a virilidade, a masculinidade. Isso também é encontrado, né, nas fotos que a gente vê do nazismo, essa valorização do homem, é encontrado inclusive muito antes na Grécia. E a direita alternativa, ela por isso ela combate tanto a chamada ideologia de gênero. Não é por acaso. Eu acho que enfim, são elementos que a Luísa Galvão demonstrou na dissertação dela. Sugiro que vocês leiam. É uma dissertação muito interessante, foi premiada, e eu tive a grata satisfação de ter esse contato com uma aluna tão dedicada, né, e trouxe esse tema para dentro da ciência política brasileira. Mara, Em relação às eleições, que é o segundo ponto, Agora a gente não vê a sua imagem. tá cortando um pouquinho. Agora sim. E aí, consegue me ver? Sim, perfeito. Tem uma questão muito interessante que vocês perguntaram, que era sobre as eleições. Eu me preocupo muito com o fato de que nós naturalizemos a realização de eleições em 2022. Eu acho que parte do princípio que a nossa democracia, no sentido mínimo, né, de um processo eleitoral, está garantida. Eu não vejo assim, eu não vejo nenhuma garantia de que nós teremos eleições com a presença do Bolsonaro em 2022. E digo isso porque, primeiro, todo o tempo ele ataca as instituições, ele questiona a credibilidade das urnas, ele questiona a credibilidade e a autoridade do STF, ele questiona a confiança que os cidadãos devem ter no Tribunal Superior Eleitoral. Ele faz isso há muito tempo. Só que em função de uma perspectiva dos grupos do mercado da Faria Lima, que apoiavam a política ultra neoliberal do Guedes, a política predatória, né? O mercado fechou os olhos e esperava que o presidente Bolsonaro seria controlado pelo Guedes e que o Guedes ia conseguir aí melhorar, né, o PIB e fazer um projeto concentrador de rendas, etc. O próprio mercado hoje percebeu, pelos vários manifestos que estão circulando nos bastidores, da Febraban, mesmo de juristas, etc., que o presidente Bolsonaro ele é incontrolável do ponto de vista que ele representa uma ameaça, não apenas para a democracia, coisa que não preocupa o mercado, mas ele representa uma ameaça para os investimentos, né, do próprio mercado financeiro. Então, a partir disso, se coloca muito hoje, do meu ponto de vista, a ideia de que mesmo setores que eram contrários ao impeachment, por considerarem que isso poderia ser um trauma para a democracia brasileira, 2 impeachments consecutivos, mesmo esses setores estão hoje muito preocupados
com o fato do presidente vir a participar de uma eleição, porque claramente ele já disse que não reconhecerá os resultados de qualquer eleição, desde que ele seja perdedor, a não ser que ele seja vitorioso. Então, assim, naturalizar que teremos eleições em 2022, naturalizar que caso o presidente Bolsonaro participe e seja derrotado, que nós teremos uma passagem de poder com tranquilidade, do meu ponto de vista, é uma certa ingenuidade, né? O presidente, ele pode ter cada vez menos popularidade, e quanto menor a popularidade dele, mais ele radicaliza. Quanto ele mais se ver sozinho, do ponto de vista do apoio do mercado, de outros atores políticos que querem se afastar dele, inclusive do seu próprio partido, do impacto que a CPI tem sobre a popularidade dele, mais ele radicaliza. Ora, vocês diriam, não existe espaço para o autogolpe do Bolsonaro. Eu digo o contrário. Desde quando o Bolsonaro armou a população, disse que era a população armada e o disse ainda em 2020, em uma reunião onde ele chama a população para se armar contra as medidas dos governadores de controle da mobilidade, ele já colocou claramente que esses decretos, esses louvores aos fuzis, do meu ponto de vista, significa que ele está tentando armar as milícias, ele tem o apoio das polícias, ou seja, não existe a possibilidade de não pensarmos que o Bolsonaro, no fundo, deseja uma espécie de conflito armado no Brasil, mas não um conflito no qual o exército deu um golpe e bota os tanques na rua, mas que o baixo clero do exército, a polícia, né, a polícia civil e setores da polícia militar, que ele o tempo todo acaba pedindo que essa polícia militar se rebele contra os governadores, né? Então, acho que a gente está criando aí um caldo de setores armados que podem ser utilizados a qualquer momento para criarem aí atos de violência, tribos de violência armadas. Então, eu não vejo nenhuma perspectiva positiva, nem para a direita liberal, nem para a esquerda, caso elas ganhem as eleições no ano que vem e caso o presidente Bolsonaro delas participe. Eu não acredito que ele vá aceitar esse tipo de resultado. Então, a única maneira que nós temos de mantermos um processo democrático e uma passagem de grupos políticos em 2022 é se o presidente Bolsonaro não participar dessas eleições. Porque se ele participar, não sou eu que estou dizendo, ele já prometeu o caos. E isso é sério, porque o Trump fez isso. E o Trump fez muito menos do que o Bolsonaro diz que fará. Só o fato dele declarar que quer a população armada já mereceria aí um impeachment. Só que as instituições democráticas, os juristas, o STF, o mercado, apostou muito na moderação do presidente e hoje está aí surpreendido pelo golpismo bolsonarista, como se em algum momento houvesse razão para confiar na moderação dele. Então, eu acredito que a gente tem que começar a pensar nisso. E não a pensar só quais serão os temas das eleições de 2022. Imara, a gente pode dizer que essas redes de fake news financiadas pelo próprio governo, essas redes intrincadas que usam WhatsApp, Telegram e outras redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, a gente pode falar nisso como se fosse uma espécie de QAnon abrasileirado?
Não, o Quanon, pode ser um Quanon brasileirado, né? O Quanon faz, inclusive o Terça Livre, né? Todas essas redes que espalham fake news. Mas veja, o Bolsonaro, claro que as redes têm um papel muito importante nas eleições bolsonaristas, uma vez que várias mentiras foram espalhadas, sobretudo à última hora, por essas redes. Contudo, é muito importante a gente lembrar que Bolsonaro não ganhou as eleições somente por aquelas fake news, como foi a nossa primeira pergunta, né? Existia toda uma conjuntura produzida pelo lavajatismo, né, que acabou atacando e retirando a credibilidade das instituições. O papel da Lava Jato, o papel do juiz Moro, foi um papel que se nota que minou as instituições democráticas quando nós obtivemos ali a figura de um justiceiro acima das instituições que poderia usar qualquer falta de regras como se os fins justificassem os meios, independente dos processos, dos rituais legais. O importante era caçar um candidato, um futuro candidato a presidente da República. Então, essa conjuntura gerou aí a criminalização da política, o desencanto dos eleitores com as instituições representativas, como o Congresso, como o próprio presidente, como os próprios partidos políticos, gerou sentimentos antissistema. E as fake news, elas fizeram consolidar, reforçar ou ativar esse sentimento que já existia na opinião pública. Se nós não tivéssemos o lavajatismo, o impeachment, etc., era provável que essa polarização PT e PSDB, os dois caminhando para o centro, fosse continuar. Eram partidos que tinham máquinas muito grandes, etc. Só que se a gente olhar para os resultados de 2016, agora eu vou fazer um jabá, né? No livro produzido por mim e pelo professor Antônio Lavareda, que foi publicado em novembro de 2020, a esquerda e o PSDB perderam cadeiras, perderam prefeituras. Quem ganhou as eleições de 2016 foram as direitas, e quem ganhou as eleições de 2020 foram as direitas. As esquerdas tinham, em 2012, 42% da população sob o seu comando nas prefeituras. Em 2016, esse número de população administrada pelos partidos de esquerda cai. Em 2020, a população administrada pelas esquerdas cai. O que a gente está percebendo aí não são só as fake news atuando nas eleições presidenciais. O que se percebe é a tendência desde 2016 com o lavajatismo de queda abrupta e contínua dos partidos de esquerda, de centro-esquerda e do centro, e um crescimento enorme da direita, que hoje administra 57% da população brasileira nas prefeituras. Esse livro nosso, analiso nesse último livro, que vai ser publicado em 2020, justamente como a esquerda se saiu nas eleições. E ao contrário desse discurso eufonista, que a esquerda foi muito bem em 2020, porque elegemos mais negros, mais mulheres, mais LGBT, isso é pura fantasia. Isso é pura fantasia. Nós perdemos, e perdemos muito. E foi a direita que cresceu em 2020. Então, quando a gente pensa para 2022, na suposição de que o presidente Bolsonaro não disputará essas eleições, o que ocorre é que o presidente Lula ele não irá ser suportado apenas pelas bases de esquerda. Hoje a esquerda administra apenas 14% das prefeituras brasileiras. Por isso, ele atrairá votos de quem? Dos bolsonaristas. Não dos bolsonaristas raízes,
mas digamos, aqueles eleitores insatisfeitos em 2018 e que votaram no Bolsonaro por insatisfação com a corrupção e que hoje podem ir, serem levados a votar no Lula em função não mais da corrupção, em função dos problemas econômicos gravíssimos, gravíssimos. O cenário de 2022 não é só mais grave do que esse, porque esse já é muito grande, mais grave que 2020. É um cenário onde, vocês viram ontem, né, que a OCDE fez a distribuição dos PIBs e o Brasil foi o único país com PIB negativo. Então, assim, a nossa situação econômica não deriva só da economia, da pandemia, deriva de uma total falta de gestão, da incompetência do Guedes, do fato de que o Bolsonaro não governa, não quer saber, está fazendo campanha o tempo inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o conservadorismo, a agenda moral, pode não ser a pauta da campanha, porque existe algo muito mais sério, que é o desastre econômico. Só que os conservadores continuarão a ser conservadores. Eles podem vir a votar no presidente Lula, não porque agora a população ficou mais progressista, mas porque a agenda econômica irá superar a agenda moral. Mas veja, irá superar eleitoralmente. Mas essa agenda continuará presente no eleitorado brasileiro. E essa reação contra as pautas progressistas continuará no eleitorado brasileiro. Então é muito importante que os grupos progressistas, até da direita liberal, vocês já observaram, que começam a tentar dialogar com esse conservadorismo. Um exemplo, um candidato de direita bolsonarista, eleito no Rio Grande do Sul, que é o Renato Leite, se colocou como LGBT. Eduardo né? Leite. Isso, Eduardo Leite. Isso é importante, porque mesmo setores pró-liberalismo econômico estão percebendo. Nunca houve entre esses grupos que eu pesquisei desde 2015 um combate da classe média à união homoafetiva. Isso é uma falácia, isso existe nos grupos evangélicos fundamentalistas, mas isso não existe na classe média. A classe média aceita já há algum tempo a união homoafetiva. São setores populares lulistas que não aceitam. Então é muito importante esse diálogo, porque não existe uma direita. Existem grupos de direitas que são diferentes, existem grupos de direita que são pró-abertura de mercado e até predatórios, mas que são progressistas em pautas morais, como existem grupos de esquerda, né, da população, que é pró-Estado, né, que é pró-programas sociais, mas que é conservador, em termos de uma agenda moral. E esses grupos, parte dos grupos lulistas, votaram no Bolsonaro. E parte dos grupos que votaram no Bolsonaro, votaram no Lula. Então, até onde nós ficaremos nessa tensão entre fazer uma discussão digamos, uma agenda mais social-democrata, né, de maior intervenção, como a pandemia nos mostrou a relevância de uma maior intervenção do Estado com auxílios emergenciais, com um programa para os mais pobres, ao mesmo tempo sem tocar questões morais, como aconteceu no Chile, né? O candidato no Peru, o candidato que ganhou no Peru, um professor, toda a agenda moral dele é extremamente conservadora. É anti-aborto, etc. Então, qual que é o limite que a gente pode trabalhar com esses elementos? Por um lado, se a esquerda divulgar amplamente eleições majoritárias, toda a sua agenda, ela pode perder esses eleitores lulistas, conservadores, mas em prol de uma agenda econômica estatista. Por outro lado, até quando que se esconde isso? E dizemos, não, vamos tocar nessa pauta. Então, é muito preocupante toda essa dimensão no Brasil, né? Entre essa falta de conexão
entre ser pró uma agenda progressista no campo econômico e, ao mesmo tempo, ser também pró uma agenda progressista no que diz respeito ao comportamento Mara, social. Mara, você falou bastante dessa questão da presença da direita e da agenda econômica, né? Tão importante na questão eleitoral. Você fez pesquisas no Chile, né? No Chile, o histórico da ditadura neoliberalista acordou recentemente na população, 40 anos depois, né, da ditadura de lá, uma luta popular incrível, né? No qual a gente viu em 2018 manifestações com verdadeiros assim gritos de socorro da população pela mudança do sistema neoliberal, pela mudança dessa agenda econômica que não funcionou na prática lá, né, que foi visto que não funcionou, e também mudança constitucional. O que você acha, comparando, já que você usou como exemplo o Peru também, o que você acha que falta no Brasil para acender esse grito popular, né? Para isso se fazer presente nas eleições, já que você está citando que a questão da agenda econômica vai ser tão importante aí para 2022? Falta povo, falta partido, falta projeto, falta consciência dos direitos, que nós temos direitos sociais, políticos e civis. Eu acho que o caso do Brasil, aí eu poderia voltar à forma, né, a formação do Estado brasileiro, que foi muito diferente no Brasil, quando comparado à formação dos Estados nacionais na América Espanhola. Mas só isso, o ponto de partida histórico, não determina os resultados, todos os resultados do futuro, muito embora influenciem, né? E aí eu voltar à minha veia de historiadora, a nossa colonização portuguesa, ela foi uma colonização que ela não exterminou os indígenas de maneira violenta, ao contrário, ela doutrinou e os levou ao catolicismo. Então, então tem vários elementos que explicam, em alguma medida, aí seria uma enorme discussão, como a formação do Estado brasileiro pela colonização portuguesa trouxe a ideia de conciliação. Portugal é considerado um país que representa a ideia de conciliação na Europa, né? O Brasil herdou um pouco essa premissa da conciliação acima de tudo. Por outro lado, nós tivemos no Brasil uma modernização pelo alto. Quem fez a modernização, quem trouxe o Estado, a ideia do Estado para o Brasil, foi Getúlio Vargas através de uma ditadura. Ou seja, o capitalismo no Brasil foi implementado a partir de uma modernização realizada pelo Estado brasileiro. Então, veja que coisa interessante. A dimensão política, o Estado, se antecipa à formação das classes, de uma classe burguesa, de uma burguesia industrial no Brasil. O que fez com que o Brasil não tivesse nenhuma revolução burguesa, né? Conflito. E nos outros países, não. Pensa no caso da Revolução Francesa. A burguesia francesa fez uma revolução, né, quando ela já tinha condição de derrubar a nobreza. Ou seja, as classes se anteciparam e formaram um Estado que atendesse aos seus novos interesses. O Brasil foi o Estado brasileiro, a partir de 1930, que criou as classes sociais e que forneceu as bases de uma industrialização. Isso impactou na ausência de uma representação popular autêntica no Brasil. Os primeiros partidos formados no início da democracia brasileira, em 1946, eram partidos tutelados pelo Estado. De um lado, o PSD, que representava a aristocracia agrária, que era o braço direito de Getúlio Vargas, de outro lado, o PTB, que tinham os líderes que haviam sido criados também, né, sobre arcabouço ali da estrutura sindicalista getulista. Isso tem um grande impacto na ideia de cidadania,
Isso tem um grande impacto na ideia de que direitos são otorgados pelo Estado, né? Que, portanto, você não precisa ter lutas, etc., para conseguir esse direito. Isso só foi rompido com as greves de 1979, no ABC, lideradas pelo Lula. Mas depois desses movimentos de 79, da criação do PT, o que mais aconteceu de relevante no Brasil? A luta pelas diretas, né, que encampou todos os setores, o Fora Collor, e desde então, nenhum grande movimento popular, de fato, aconteceu no Brasil. Vejamos o caso do Chile. Vejamos as palavras ditas pelo Bolsonaro desde 2018. Qualquer país com mínimo de consciência de direitos, direitos democráticos, direitos políticos, direitos sociais, as pessoas estariam celebrando nos bares e festejando, junto com o presidente, as 600 mil mortes. Não houve nenhum movimento autêntico. A gente pode retornar a 2013. Mas 2013 não era um fenômeno de luta pelos direitos. Ele começou com uns 20 centavos, mas rapidamente ele se transformou num movimento contra a corrupção, contra algo vago. Somos todos contra a corrupção. A dimensão dos direitos, da mobilidade. Então, assim, o que eu espero de um movimento como o do Chile? Eu não espero que isso aconteça no Brasil. Isso já deveria ter acontecido. Esse processo de indignação deveria ter ocorrido várias vezes por todos os elementos objetivos, né? Pelo fato do Brasil representar ainda o país com maior concentração de renda do mundo, pelo fato de, desde que o governo Temer assumiu, a população brasileira vem empobrecendo, pelo fato de que as condições de violência no Brasil, o genocídio negro no Brasil, o genocídio indígena no Brasil, o feminicídio no Brasil, extrapola qualquer limite do bom senso, quando comparado com qualquer país em desenvolvimento, como o Chile, como o Peru, como a Argentina, como o Uruguai. Ou seja, nós temos níveis de violência doméstica contra os índios, contra os negros, contra as mulheres, até contra os brancos que são assaltados e mortos, como em Araçatuba, que são indescritíveis, que já deveriam ter gerado inúmeros movimentos, e não geraram, até o momento. Ou seja, a nossa capacidade de indignar, ela termina com um bom auxílio emergencial, uma lajezinha e um churrasquinho na laje. Ponto. É esse o nosso limite. Mara, e como você analisa, o que você está esperando desses protestos convocados agora para o 7 de setembro, pelo Bolsonaro? Olha, voltando a esse tema da indignação, sabe? A Ruth, mas esposa do Fernando Henrique Cardoso, ela fez um livro muito interessante, Quando Novos Atores Entram em Cena no Brasil, né? Falando das greves de 79. E é muito interessante que uma das falas dela as pessoas se mobilizam, existe mobilização quando falta alguma coisa, quando falta direitos. Isso a teoria explica. No Brasil falta tudo. Tudo. E a teoria não dá conta de explicar por que não existe essa indignação e esses movimentos. Não consegue. Não tem uma teoria, a não ser as teorias históricas, enfim, né? O modelo de conciliação criado pelo Brasil que vê conflito como algo antidemocrático. Então a esquerda se surpreendeu quando a direita foi para as ruas. E foi para as ruas. E participou. E pediu impeachment. Então essa ideia de que toda participação popular produz justiça caiu por terra. Houve sim participação popular em 2015, 2016 para impeachment. Podemos até dizer que elas foram fomentadas pelos partidos. E daí?
Importa que as pessoas foram para a rua e foram pedir agendas de justiça? Não. Foram para a rua se movimentar contra uma agenda pró-igualdade, certo? Então, o que eu espero no dia 7 de setembro? Eu acho que, analisando as redes, com as respostas do Judiciário, com a CPI, talvez esse movimento tenha diminuído em termos de pessoas que irão participar, mas intensificou-se a radicalização. Ou seja, você tem um grupo que é minoritário hoje na população, que são os 20%, que eu acredito que chegarão até 2022, se esse genocida, né, não sair até lá. Eu acho que vai sair, não por mim, porque até os banqueiros estão impressionados com isso, né? Mas eu acho que o Bolsonaro vai continuar radicalizando. Ele vai ao limite. Ele já atravessou o Rubicão milhões de vezes. Aí vem o Lewandowski, numa matéria da Folha, e fala: nossa, o Bolsonaro atravessou o Rubicão, meu amigo. Ele atravessou o Rubicão há 30 anos atrás. A gente vai esperar o que mais? Que um belo dia você acorde com as milícias nas ruas, cercando as nossas casas e esvaziando as universidades? Eu acho que as forças democráticas estão meio que, vai ter um movimento, vamos fazer meme nas redes sociais sobre esse bando de babacas. A esquerda está fazendo uma meme nas redes sociais sobre a direita e achando isso engraçado desde 2015. E olha o que deu. Olha o que deu. Então eu acho que esse 7 de setembro, primeiro que não deveria nem acontecer, primeiro que o Bolsonaro deveria estar preso. E eu falo isso não como torcida, por muito menos os democratas se reuniram e pediram o impeachment de Trump. E não tem nenhuma fala de Trump mandando invadir o Congresso. Eles já falam coisas muito piores do que Trump. Então, assim, o que ele é capaz de fazer em 7 de setembro? Qualquer coisa. Aí do know. Eu não sei o que eles estão preparando, né? Mas boa coisa não é. Para depois dizer que não foram eles que prepararam nada daquilo. Se não der certo, ele vai para a live e dizer que nada disso aconteceu, que isso é uma fantasia da Rede Globo, do PT, dos petistas, ou, de repente, um lobo solitário da extrema-direita pode produzir tiros. Você se lembra que na Noruega, em 2011, na capital, em Oslo, numa ilha ao lado do Oslo, um lobo solitário de extrema-direita matou quase 100 jovens filiados do Partido Socialista da Noruega que estavam reunidos numa ilha. Então ele já havia sido preso, já havia todo o histórico dessa pessoa, né? E ele agiu por conta própria, estimulado pelos grupos de extrema-direita. Não foi a extrema-direita que o pediu para matar, mas estimulado pelos discursos de extrema-direita contra os imigrantes, né? Aquela ideia contra o Islã, né? Enfim, ele foi a essa ilha, onde havia esses jovens, e ele matou todos. Um lobo solitário. O presidente, ele estimula tanto ódio, ele só diz que vai sair preso, ou morto, ou na vitória, que o lobo solitário também pode agir no 7 de setembro, amanhã, hoje, tanto produzindo um disparo nas manifestações, ou quanto produzindo um disparo contra o Lula, ou contra você que está nos ouvindo, porque existe um estímulo ao ódio e à matança no país. Anteontem, né, eu assisto às vezes, eu não escuto live do presidente, porque eu não tenho paciência, mas vejo os posts e ele comemorou lá que 3 pessoas colocou a matéria na TV, 3 assaltantes mortos, e foi o post dele, dos filhos dele nas redes, 3 bandidos mortos. Ou seja, ele estimula o assassinato o tempo todo. A era dos extremos, a era da intolerância, né, Mara? Mara, infelizmente a gente vai ter que
terminar o programa, porque a gente até já passou um pouquinho do nosso horário habitual, mas a gente agradece muitíssimo a tua colaboração para esse debate, né? A gente sai dessa conversa um pouco mais assustado, mas com mais conhecimento, né? Mais conscientização aí sobre o momento atual. A gente agradece muito a sua participação e todas essas reflexões que foram verdadeiras aulas para a gente. Muito Imagina, obrigada. gente, eu que agradeço. Se vocês puderem comprar o livro Novas Ondas da Política, Eleições Municipais, organizada por mim, pelo professor Lavareda, está à venda na editora FGV. O livro impresso já acabou, mas também está em e-book para a gente pensar 2022. O ano que não acontecerá. Ai, meu Deus. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar o acesso para o pessoal, tá bom? Tá bom, Professora, muito obrigada. viu? Eu que Obrigada, querida agradeço. Samara. Imagino que agradeço. Estou aqui à disposição de vocês. Tá ok? Obrigada, um abraço. Outro.